assunto é economia. Luiz Arthur Nogueira traz a repercussão do anúncio de Fernando Haddad como futuro ministro da Fazenda no mercado financeiro agora. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Olá, Cláudia Bartel, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro, com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Hoje, sem dúvida nenhuma, a grande notícia do dia é o anúncio de Fernando Haddad como ministro da Fazenda do governo Lula. Uma informação importante, mas apenas o primeiro passo para a gente começar a desvendar qual será a política econômica do governo Lula. Porque Fernando Haddad é um político e a gente precisa saber qual vai ser a equipe econômica que estará ao lado dele. Vai ser uma equipe econômica mais liberal ou uma equipe econômica mais intervencionista? Quem será o ministro do Planejamento? Quem será o ministro da Indústria? Ou, como se especula, um novo nome, ministro da Produção, que vai ter inclusive o BNDES abaixo dele. Então são informações importantes para a gente ir aí desvendando qual vai ser a prioridade econômica do governo Lula. Lembrando que a figura-chave nessa história toda é o economista Pércio Arida. Por quê? O Pércio Arida é um liberal. Ele é visto pelo mercado financeiro como alguém que tem credibilidade fiscal. Ele é muito ligado ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E a presença de Pércio Arida na equipe econômica de Haddad traria para o mercado um sinal positivo de credibilidade em relação às contas públicas. Então, saber se Pércio Arida terá ou não algum papel na equipe econômica do governo Lula é fundamental para a gente saber para onde vai caminhar o Brasil nos próximos 4 anos. Outra dúvida envolve o nome de André Lara Rezende, que também foi pai do Plano Real. Ele também faz parte da equipe de transição, mas não se sabe se terá algum papel no governo. Há também economistas mais de esquerda que estão nessa transição. O ex-ministro Nelson Barbosa, o professor da Unicamp Guilherme Mello. Também não sabemos qual será o papel deles, né? O ex-ministro Guido Mantega chegou a ser anunciado na equipe de transição do Planejamento e Orçamento. E aí, quando veio o nome dele, o mercado entrou em pânico, bolsa caiu, o dólar subiu, mas uma semana depois o Mantega renunciou. E a dúvida que fica é, Guido Mantega terá algum papel no governo Lula ou não? Então repare que ainda há muitas dúvidas sobre o futuro econômico do Brasil, porque só o nome de Fernando Haddad ainda é muito pouco. Agora, vamos lembrar que no primeiro mandato de Lula, lá atrás em 2003, ele adotou uma estratégia semelhante. Ele colocou um político para comandar o Ministério da Fazenda. Assim como agora ele escolhe Fernando Haddad, lá em 2013 ele escolheu Antônio Palocci. E o Palocci ficou responsável pela articulação com o Congresso Nacional e ele colocou abaixo dele uma equipe econômica de muita qualidade, que na época tinha o Henrique Meirelles no Banco Central, o Joaquim Levy no Tesouro, o Bernard Api como secretário executivo e o Marcos Lisboa como secretário de Política Econômica. É uma equipe econômica que na época tinha muita qualidade, que deu certo, deu resultados positivos. Depois, a partir do segundo mandato de Lula e no governo Dilma Rousseff, aí a coisa desandou porque quem comandou a economia foi Guido Mantega. E o Guido Mantega tem uma outra ideia, que é muito mais intervencionista, muito mais desenvolvimentista, que é a ideia de que o Estado é o indutor da economia, ou seja, de que quanto mais o Estado gastar, mais o país cresce. Eu não acredito, eu sou um economista liberal, eu acho que quem é o indutor da economia é o setor privado, ou seja, quem faz o Brasil crescer todos os dias são as empresas privadas e nunca o setor público. Então, enquanto a gente não souber quais serão os economistas que estarão ao lado de Fernando Haddad, fica difícil saber qual será o futuro da política econômica do Brasil. O que a gente já tem certeza é que no governo Lula, obviamente, haverá um protagonismo maior do setor público. As estatais vão ter uma participação maior, os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e o próprio BNDES terão um papel mais relevante na economia, com mais concessão de crédito. Até aí tudo bem. O que é importante é definir quais são as prioridades desse banco e, mais importante ainda, é que tudo seja feito dentro de um limite de responsabilidade fiscal. E aí, para concluir, é isso que o mercado financeiro espera de Fernando Haddad, que ele sinalize que a gestão dele na economia será uma gestão com responsabilidade fiscal. Porque se ele ganhar essa credibilidade fiscal, ele vai inclusive ajudar o Banco Central, que é autônomo, é independente, a combater a inflação, porque a inflação vai cair. Com isso, o Banco Central vai poder reduzir juros. Caso contrário, se a mensagem de Fernando Haddad for uma mensagem de um governo que vai gastar muito, as expectativas inflacionárias vão subir,
o que vai obrigar o Banco Central a subir juros e, consequentemente, o Brasil vai crescer menos. Vai ser pior, inclusive, para o próprio governo Lula. Então, o que o governo Lula precisa entender é que se ele quiser ter sucesso na área social, que é a prioridade do presidente Lula, antes disso, ele tem que ter sucesso na questão das contas públicas. O sucesso fiscal é a premissa para um sucesso social. Se achar que gastando mais dinheiro, sem nenhuma responsabilidade, você vai conseguir ter sucesso social, vai quebrar a cara. Basta a gente ver o que acontece na Argentina e na Venezuela, que são dois países com nenhum controle de contas públicas e o resultado fiscal é um desastre. Então, eu insisto, a premissa do sucesso social do governo Lula é ter sucesso nas contas públicas. Então vamos aguardar os próximos anúncios que serão feitos, o que Fernando Haddad, o novo ministro da Fazenda, vai dizer sobre a sua equipe econômica, sobre a sua equipe de economistas, sobre a sua política econômica, e a partir daí a gente começa a ter de forma mais clara qual vai ser o futuro econômico do Brasil nos próximos 4 anos. Outro assunto importante desta sexta-feira foi a inflação oficial divulgada pelo IBGE, o IPCA, que desacelerou em novembro, 0,41%, ante uma alta de 0,59% em outubro, conforme a gente pode observar no gráfico. Repare que é o segundo mês seguido de inflação, porque antes nós tivemos 3 meses seguidos de deflação, mas esse processo era temporário, era transitório e é normal que a partir de outubro nós tenhamos inflação mês a mês. O que não pode é essa inflação ficar superando muito 0,5% ao mês. Então, esse dado de 0,41% foi um dado positivo do mês de novembro, porque desacelerou em relação a novembro. No acumulado em 12 meses, que é o próximo gráfico, a gente pode observar aí, repare que vem caindo mês a mês, o que é uma boa notícia para o Banco Central. No acumulado em 12 meses, agora em novembro, o IPCA acumula alta de 5,90%. Claro que é muito acima do teto da meta, que deste ano era 4,5%, portanto o Banco Central, pelo segundo ano consecutivo, não vai conseguir cumprir a meta de inflação, isso todo mundo já sabia. O importante é que ele consiga, de fato, cumprir a meta no ano que vem, cujo teto é de 4,75%. E para olhar com lupa, com mais detalhes, esse dado importante da inflação do IPCA, nós pedimos para o economista Peter Carvalho, ele que é economista-chefe da Valor Investimentos, para fazer para a gente uma análise, inclusive olhando item a item, o que preocupa a inflação neste ano e no ano que vem. Acompanhe. Oi, sou Peter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos. Hoje saíram os dados do IPCA. O IBGE divulgou uma alta de 0,41%, abaixo do que o mercado esperava, que era uma alta de 0,53%. Nos 12 meses, o acumulado da inflação ficou perto de 5,9%. Analisando ali os números, de 9 grupos que a gente tem analisados dentro do IPCA, 7 tiveram altas. Destaque principalmente para a alta no setor de transportes, com 0,83%, puxados pela alta da gasolina, do etanol, e fica a preocupação dos números para o ano que vem, principalmente com a volta dos impostos sobre os combustíveis. Setor de alimentos e bebidas, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, também com uma alta de 0,53%, a gente vê aí destaque com a cebola subindo, tomate subindo, a gente ainda tem o leite e os derivados com um preço elevado nos mercados, mas já vê ali um arrefecimento desses valores. Vamos ver como vai ficar também para o ano que vem. Vestuário, uma alta de 1,1%. A habitação também, a gente sente ali no nosso dia a dia com uma alta de 0,53%. Também fica aí a análise também como deve ser no ano que vem, com uma alta principalmente no reajuste da tarifa da energia elétrica. Deve vir surpresas para a nossa inflação em 2023. Olhando o núcleo, a gente tem uma boa notícia, que é um arrefecimento dessa inflação, que é o mais difícil de combater. Então, caiu de 0,55% para 0,33%. É importante ver essa retração no núcleo da inflação.
Está aí a análise do Peter Carvalho, ele que é economista-chefe da Valor Investimentos, mostrando que o desafio da inflação ainda é muito grande. Essa batalha ainda não está ganha. Isso é muito importante ficar claro, porque o Banco Central ele é autônomo e ele só vai reduzir juros no momento em que ele tiver certeza de que as expectativas inflacionárias estão convergindo para a meta de inflação. E, infelizmente, neste momento não é o que acontece. Sequer no ano que vem, o mercado financeiro projeta uma meta de inflação, uma expectativa inflacionária dentro da meta. Vou lembrar de novo, o teto da meta de inflação ano que vem é 4,75%. E o mercado projeta, neste momento, para o ano que vem, uma inflação de 5,08%. Então, o cenário mais provável é o Banco Central manter juros, a Selic em 13,75% ao longo dos primeiros meses do ano que vem, e aí ele vai avaliar a política fiscal do governo Lula. Por isso que eu comecei aqui dizendo sobre a importância do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resgatar a credibilidade fiscal para que o mercado acredite que haverá respeito às contas públicas, às metas fiscais, para que as expectativas inflacionárias melhorem e isso possa possibilitar que o Banco Central reduza juros. Caso contrário, o cenário para o ano que vem será de alta de juros, infelizmente, o que é muito ruim para o Brasil, porque isso vai contrair ainda mais o crescimento econômico. É isso, Cláudia Bartel, um grande abraço e nós voltamos segunda-feira ao vivo com mais informações aqui no Mercado Financeiro.